No interior árido do Ceará, onde o sol castiga impiedoso e a seca marca profundamente a terra vermelha, existe uma história que ecoa pelos sertões há mais de um século. Uma história de coragem, ganância, fé e segredos enterrados no tempo. Prepare-se para conhecer os mistérios da casa mal-assombrada da fazenda Pedra Branca. Era o ano de 1897. Dom Pedro Antônio de Almeida, um dos fazendeiros mais prósperos da região de Sobral, possuía terras que se estendiam por léguas, rebanhos incontáveis de gado zebu e uma reputação que ultrapassava as fronteiras do estado. Mas havia algo que manchava sua fortuna e sua paz. Uma antiga casa de taipa, construída nos primeiros tempos de sua propriedade, que se tornara inabitável devido às manifestações sobrenaturais que ali ocorriam. A construção, erguida com as próprias mãos pelos primeiros trabalhadores da fazenda, tinha paredes grossas de barro batido, telhas de cerâmica queimadas no forno local e janelas pequenas que pareciam olhos sempre vigilantes. Durante anos, servira como moradia para o capataz da fazenda e sua família. Mas tudo mudou numa noite tempestuosa de junho, quando os primeiros sinais do sobrenatural começaram a se manifestar. José Matias, o capataz, foi o primeiro a relatar os estranhos acontecimentos. Homem de fé e conhecido por sua honestidade, José contava que durante as madrugadas ouvia passos pesados percorrendo os cômodos da casa. Não eram os passos leves de sua esposa Maria das Dores, nem os pés descalços de seus 3 filhos pequenos. Eram pisadas firmes, determinadas, como se alguém procurasse algo específico. Inicialmente, José atribuiu os ruídos aos ventos fortes que sopravam através das frestas da construção, mas logo percebeu que os sons ocorriam mesmo nas noites mais calmas, quando nenhuma folha se movia no terreiro. As pegadas pareciam seguir sempre o mesmo trajeto, começavam no quarto dos fundos, percorriam o corredor central, paravam na sala principal e depois se dirigiam para a cozinha, onde cessavam abruptamente. Maria das Dores, mulher corajosa, que havia enfrentado secas, invasões de cangaceiros e doenças que dizimaram o gado, começou a demonstrar sinais de nervosismo que jamais havia apresentado. Suas noites de sono foram substituídas por vigílias angustiantes, ouvidos atentos a cada ruído, olhos fixos no teto de madeira que rangia sem motivo aparente. Os filhos do casal, crianças de 5, 8 e 10 anos, passaram a ter pesadelos recorrentes. O mais novo, Pedrinho, acordava aos gritos, falando de um homem alto e magro que ficava parado no canto do quarto, observando-o em silêncio. A filha do meio, Francisca, recusava-se a brincar sozinha no terreiro, alegando que alguém a chamava pelo nome, vindo do interior da casa, mesmo quando todos os familiares estavam trabalhando na roça. João, o mais velho, começou a apresentar um comportamento peculiar. Durante o dia, mostrava-se agitado e falava sobre tesouros enterrados, sobre homens que vinham à noite procurar algo que haviam perdido. Suas palavras eram confusas para uma criança de 10 anos, como se estivesse repetindo informações que havia recebido de alguma fonte externa. A situação se agravou quando objetos começaram a desaparecer e reaparecer em locais inusitados. Panelas de barro sumiam da cozinha e eram encontradas enterradas no quintal. Roupas desapareciam do varal e surgiam cuidadosamente dobradas sobre a mesa da sala. O rosário de Maria das Dores, herança de sua avó, foi encontrado enterrado sobre o pé de um buzeiro que crescia ao lado da casa, numa profundidade que exigiria horas de escavação. Mas o episódio que definitivamente convenceu José Matias de que algo sobrenatural habitava a casa ocorreu numa madrugada de agosto. Ele acordou com um barulho de móveis sendo arrastados na sala principal, pegou sua lamparina querosene e, armado de coragem e de sua velha espingarda, dirigiu-se para investigar o que acontecia. Ao chegar na sala, encontrou todos os móveis empilhados no centro do cômodo, formando uma pirâmide perfeita que chegava quase até o teto. A mesa pesada de madeira de aroeira estava no topo, equilibrada de forma impossível sobre cadeiras e bancos. Mas o mais perturbador era que tudo havia sido feito em absoluto silêncio, pois José estava acordado apenas alguns minutos e não ouvira nenhum ruído além do arrastar inicial.
Quando tentou desmontar a pirâmide de móveis, uma força invisível o empurrou violentamente contra a parede. José, homem robusto, acostumado ao trabalho pesado, foi lançado como se fosse uma folha seca. Sua espingarda disparou acidentalmente, fazendo um buraco no teto e acordando toda a família. Maria das Dores encontrou o marido caído no chão, consciente, mas visivelmente abalado. Os móveis continuavam empilhados, mas agora emitiam um ruído baixo e constante, como se vibrassem por conta própria. As crianças choravam assustadas, abraçadas à mãe, enquanto José tentava encontrar uma explicação lógica para o impossível. Na manhã seguinte, José Matias procurou Dom Pedro Antônio e relatou todos os acontecimentos. O fazendeiro, homem pragmático e pouco dado a crendices, inicialmente demonstrou ceticismo, mas a seriedade e o evidente abalo emocional de seu capataz de confiança o fizeram refletir sobre a situação. Dom Pedro decidiu passar uma noite na casa assombrada para verificar pessoalmente a veracidade dos relatos. Acompanhado de 2 vaqueiros armados e munido de lanternas, estabeleceu vigília na sala principal. Durante as primeiras horas da noite, nada aconteceu. Os homens chegaram a relaxar, comentando entre si que talvez José Matias estivesse imaginando coisas devido ao excesso de trabalho e preocupação. Mas quando o relógio da igreja de Sobral badalou meia-noite, a temperatura no interior da casa despencou drasticamente. O ar tornou-se denso, pesado, quase tangível. As chamas das lanternas começaram a tremular sem que houvesse corrente de ar, projetando sombras dançantes nas paredes de barro. Foi então que ouviram os passos. Não eram os ruídos vagos descritos por José Matias, mas pisadas claras, definidas, que pareciam ser produzidas por botas de couro sobre o piso de terra batida. Os passos vinham do fundo da casa, aproximavam-se lentamente do local onde os 3 homens aguardavam. Dom Pedro e seus acompanhantes permaneceram imóveis, observando o corredor que levava aos quartos. Podiam ouvir perfeitamente cada pegada, mas não viam nada. Era como se uma pessoa invisível caminhasse determinadamente em direção a eles. Quando os passos chegaram na entrada da sala, pararam abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador que os ruídos. Os 3 homens permaneceram imóveis, mal ousando respirar, esperando pelo próximo movimento da presença invisível. Subitamente, uma das lanternas apagou-se sozinha. Depois, a segunda. A terceira começou a diminuir sua chama gradativamente até que a sala ficou mergulhada na escuridão total. Foi então que ouviram uma voz. Não era exatamente uma voz humana, mas algo que se assemelhava a palavras sussurradas, vindas de muito longe. As palavras eram incompreensíveis, pareciam estar em algum idioma desconhecido, mas carregavam uma carga emocional intensa de angústia e desespero. Um dos vaqueiros, homem corajoso que já havia enfrentado onças e cangaceiros, saiu da casa aos gritos. O outro tentou reacender sua lanterna com as mãos trêmulas, mas a chama se apagava repetidamente, como se algo soprasse sobre ela. Dom Pedro, demonstrando a firmeza que o tornou respeitado em toda a região, permaneceu no local. Falou em voz alta, perguntando o que a presença desejava, se havia algo que pudesse ser feito para dar-lhe paz. A resposta veio na forma de um vento gelado que percorreu toda a casa, fazendo as portas baterem violentamente e as janelas se abrirem e fecharem repetidamente. Quando o primeiro raio de sol tocou as paredes da casa, tudo voltou ao normal. As lanternas puderam ser acesas novamente, a temperatura retornou ao padrão da região e o silêncio desceu sobre a construção. Mas Dom Pedro estava convencido de que algo sobrenatural habitava aquela casa. A partir daquele dia, a casa foi abandonada. José Matias e sua família mudaram-se para outra construção na fazenda e ninguém mais se atreveu a passar uma noite no local. A casa começou a deteriorar-se rapidamente, como se a própria natureza conspirasse para acelerar sua destruição. Mas Dom Pedro não era homem de desistir facilmente. A casa representava um investimento considerável e, principalmente, um desafio à sua autoridade como senhor daquelas terras. Decidiu que encontraria uma forma de resolver o problema, custasse o que custasse. Após consultar-se com o padre da paróquia local, Dom Pedro chegou à conclusão de que precisava de alguém com conhecimentos específicos sobre assombrações e manifestações espirituais.
O padre sugeriu que procurasse benzedeiras e curandeiros da região, pessoas que tinham experiência em lidar com esse tipo de fenômeno. A primeira a tentar foi Dona Sebastiana, uma benzedeira famosa por sua eficácia em quebrar feitiços e espantar maus espíritos. Mulher de mais de 70 anos, com cabelos brancos sempre presos em coque e olhos que pareciam ver além do mundo físico, Dona Sebastiana aceitou o desafio com a confiança de quem já havia resolvido problemas similares. Ela chegou à fazenda numa tarde de setembro, trazendo consigo um baú repleto de ervas, velas, água benta e amuletos diversos. Passou o dia preparando-se para o confronto espiritual, benzendo toda a casa com galhos de arruda, espalhando sal grosso pelos cantos e acendendo velas especiais em pontos estratégicos. Ao anoitecer, Dona Sebastiana entrou na casa sozinha, carregando apenas seu rosário e uma pequena cruz de madeira. Dom Pedro e vários moradores da fazenda aguardaram do lado de fora, ansiosos para ver o resultado de sua intervenção. Durante as primeiras horas, nada aconteceu. A casa permaneceu silenciosa, iluminada apenas pelas velas que Dona Sebastiana havia acendido. Mas por volta das 2 da madrugada, os observadores começaram a ouvir uma conversa no interior da construção. Dona Sebastiana falava em voz alta, como se estivesse dialogando com alguém. Suas palavras eram claras, mas as respostas que recebia eram inaudíveis para quem estava do lado de fora. A benzedeira parecia estar negociando algo, tentando convencer a presença a abandonar o local. A conversa se estendeu por mais de 1 hora, com momentos de maior agitação intercalados por períodos de aparente calma. Em determinado momento, ouviram Dona Sebastiana gritar algo sobre justiça e reparação, como se estivesse discutindo com alguém particularmente teimoso. Quando o sol nasceu, Dona Sebastiana saiu da casa cambaleando, visivelmente exausta. Suas roupas estavam sujas de terra, como se tivesse caído ou se arrastado pelo chão. Seus cabelos, sempre impecavelmente arrumados, estavam despenteados, e suas mãos tremiam incontrolavelmente. "Esse espírito não é como os outros", ela disse a Dom Pedro com a voz rouca de tanto falar durante a noite. "Ele não quer partir porque tem uma missão inacabada. Há algo que precisa ser encontrado, algo que foi tirado dele quando estava vivo. Enquanto isso não for resolvido, ele continuará assombrando este lugar." Dona Sebastiana se recusou a tentar novamente. Disse que a presença era poderosa demais e que sua interferência poderia tornar a situação ainda pior. Advertiu Dom Pedro de que apenas alguém com uma fé muito específica, protegido por santos particulares, teria chances de resolver o problema definitivamente. A notícia do fracasso de Dona Sebastiana se espalhou rapidamente pela região. Se a benzedeira mais respeitada do sertão não conseguira resolver o problema, quem mais poderia fazê-lo? A casa ganhou fama de ser realmente impossível de desencantar, e muitos passaram a vê-la como um local amaldiçoado para sempre. Mas Dom Pedro não desistiu. Ao contrário, viu na situação uma oportunidade de atrair pessoas com habilidades excepcionais. Decidiu oferecer uma recompensa substancial para quem conseguisse livrar sua propriedade da presença sobrenatural. A quantia oferecida era considerável, 200 mil réis, o equivalente ao preço de uma fazenda pequena na época. O anúncio da recompensa foi divulgado em jornais de Fortaleza, Sobral e outras cidades importantes, atraindo a atenção de aventureiros, curiosos e pessoas que se consideravam especialistas em fenômenos paranormais. O primeiro a aceitar o desafio foi Coronel Antônio Ferreira, um militar reformado conhecido por sua coragem em batalhas contra cangaceiros. O coronel acreditava que qualquer manifestação sobrenatural poderia ser intimidada por uma demonstração adequada de força e autoridade. Chegou à fazenda acompanhado de 2 soldados e um arsenal impressionante de armas. Seu plano era simples. Permaneceria na casa durante 1 semana inteira, demonstrando que não tinha medo de fantasmas ou espíritos. Se houvesse qualquer manifestação, responderia com tiros e gritos até que a presença se cansasse e fosse embora. Na primeira noite, o coronel e os seus homens se instalaram na sala principal armados até os dentes e determinados a mostrar superioridade sobre qualquer força sobrenatural. Jogaram cartas, beberam cachaça e fizeram muito barulho, como se quisessem desafiar propositalmente a presença invisível. A resposta não demorou a chegar. Por volta da meia-noite, começaram os ruídos familiares. Passos no corredor, móveis sendo arrastados e o vento gélido que percorria toda a casa. Mas desta vez a intensidade dos fenômenos foi muito maior do que qualquer coisa já relatada.
As armas dos militares começaram a disparar sozinhas, uma após a outra, esvaziando completamente seus carregadores. As balas se enterravam nas paredes, mas pareciam ser desviadas por uma força invisível, pois nenhuma atingia o local de onde vinham os ruídos. O coronel tentou manter a compostura, gritando ordens para os seus homens e desafiando a presença a se mostrar para uma luta justa. Mas quando suas próprias armas se voltaram contra ele, flutuando no ar e apontando diretamente para o seu peito, sua coragem militar encontrou seus limites. Os 3 homens fugiram da casa aos gritos, deixando para trás todas as armas e equipamentos. O coronel, que havia enfrentado os cangaceiros mais perigosos do Nordeste sem demonstrar medo, saiu da fazenda no mesmo dia, jurando nunca mais voltar àquele lugar amaldiçoado. O segundo candidato foi professor Joaquim Santos, um intelectual de Fortaleza que se considerava especialista em fenômenos psíquicos. Havia estudado casos similares em livros estrangeiros e acreditava que poderia resolver o mistério através de métodos científicos e observação sistemática. Durante o dia, o professor fez medições detalhadas da casa, anotando temperatura, umidade, correntes de ar e qualquer anomalia física que pudesse encontrar. Desenhou plantas baixas precisas, marcando os locais onde os fenômenos costumavam ocorrer e estabelecendo pontos de observação estratégicos. À noite, instalou-se na sala principal com todos os seus instrumentos, pronto para uma análise científica rigorosa das manifestações sobrenaturais. Havia teorias sobre campos magnéticos, variações de pressão atmosférica e até mesmo gases emanados do solo que poderiam causar alucinações coletivas. Mas quando os fenômenos começaram, todos os instrumentos do professor começaram a funcionar de forma errática. Os termômetros marcavam temperaturas impossíveis, oscilando entre valores extremos em questão de segundos. Os barômetros indicavam pressões atmosféricas que não existiam na região. Sua máquina fotográfica disparava sozinha, desperdiçando todas as chapas sem capturar nada além de borrões estranhos. O pior momento chegou quando o professor Joaquim tentou se comunicar diretamente com a presença, fazendo perguntas em voz alta e esperando respostas que pudesse documentar. A presença respondeu de uma forma que o intelectual jamais havia previsto. Começou a escrever nas paredes da casa. Palavras apareciam gradualmente nas paredes de barro, como se fossem escritas por um dedo invisível. Mas não eram palavras em português ou em qualquer idioma que o professor conhecesse. Eram símbolos estranhos, desenhos que pareciam mapas ou diagramas, números que não seguiam nenhuma lógica matemática conhecida. Quando tentou copiar os símbolos em seus cadernos, professor Joaquim descobriu que suas mãos se recusavam a obedecer. Toda vez que aproximava o lápis do papel, uma força invisível desviava sua mão, impedindo que registrasse o que via. Era como se a presença não quisesse que suas mensagens fossem documentadas ou levadas para fora da casa. A situação se tornou ainda mais perturbadora quando o professor percebeu que conseguia entender o significado dos símbolos, mesmo sem saber como. Era como se a informação fosse transmitida diretamente para sua mente, contornando os processos normais de leitura e compreensão. As mensagens falavam sobre injustiça, sobre algo que havia sido roubado, sobre a necessidade de reparação. Mencionavam um local específico onde algo de grande valor estava enterrado, algo que pertencia legitimamente ao espírito que assombrava a casa. Professor Joaquim tentou racionalizar o que estava acontecendo, buscando explicações psicológicas ou neurológicas para sua aparente capacidade de compreender símbolos desconhecidos. Mas quando a presença começou a mostrar-lhe imagens mentais, visões claras de eventos passados, como se fossem memórias de outra pessoa, sua confiança na ciência foi severamente abalada. Viu homens cavando no quintal da casa durante uma noite tempestuosa, enterrando algo pesado envolvido em panos escuros. Viu discussões violentas, gritos de raiva e desespero. Viu sangue sendo derramado sobre a terra vermelha do Ceará. Viu segredos sendo levados para a cova, junto com um homem que morreu sem poder revelar a verdade. Quando amanheceu, o professor Joaquim estava em estado de choque. Sua visão científica de mundo havia sido completamente abalada por experiências que não conseguia explicar através de nenhuma teoria conhecida. Seus instrumentos precisos haviam se revelado inúteis diante de forças que transcendiam as leis físicas convencionais. Ele abandonou a fazenda no mesmo dia, levando apenas as roupas do corpo. Deixou para trás todos os equipamentos, como se quisesse esquecer completamente a experiência. Alguns dizem que nunca mais voltou a pesquisar fenômenos paranormais, dedicando o resto de sua carreira a estudos de botânica, uma ciência mais segura e previsível. Após esses fracassos consecutivos, a reputação da Casa Assombrada se consolidou definitivamente.
As pessoas da região passaram a evitar completamente a área e até mesmo os vaqueiros mais corajosos se recusavam a pastorear o gado nas proximidades da construção abandonada. Dom Pedro começou a considerar a possibilidade de demolir a casa e construir algo novo no local. Mas Dona Sebastiana o advertiu de que isso poderia irritar ainda mais a presença, pois a destruição de sua última conexão com o mundo físico poderia torná-la ainda mais poderosa e perigosa. Foi nessa época que chegaram notícias sobre um homem diferente de todos os outros que haviam tentado resolver o mistério. Não era militar, nem intelectual, nem benzedeiro, era simplesmente um viajante que percorria o sertão a pé, carregando apenas uma pequena trucha e um cordão de São Francisco amarrado na cintura. O homem se chamava Frei Antônio das Chagas, embora não fosse oficialmente um religioso. Havia adotado esse nome durante suas andanças pelos sertões, onde ganhara fama de pessoa santa, capaz de curar doenças, resolver conflitos familiares e trazer paz a lugares atormentados por espíritos inquietos. Frei Antônio era um homem de meia idade, magro como os ascetas que passam longos períodos jejuando, com cabelos e barba grisalhos que nunca pareciam crescer além de um comprimento específico. Seus olhos eram claros, serenos, como os de alguém que havia encontrado uma paz interior profunda. Suas roupas eram simples, remendadas em vários lugares, mas sempre limpas. O que mais chamava atenção em Frei Antônio era o cordão de São Francisco. Não era um cordão comum, mas uma corda grossa de cânhamo, com 3 nós específicos que simbolizavam os votos franciscanos de pobreza, castidade e obediência. O cordão havia sido abençoado em Canindé, no túmulo de Padre Cícero, e carregava uma energia espiritual palpável. Quando soube da existência da Casa Assombrada, Frei Antônio não demonstrou interesse na recompensa oferecida por Dom Pedro. Disse apenas que se sentia chamado a ajudar, que havia recebido um sinal durante suas orações de que deveria dirigir-se àquele local específico. Dom Pedro, já cético depois de tantos fracassos, recebeu Frei Antônio com polidez, mas sem grandes expectativas. Ofereceu-lhe hospedagem na casa principal da fazenda, alimentação e qualquer coisa que pudesse necessitar. Mas o viajante pediu apenas água fresca e permissão para passar uma noite sozinho na Casa Assombrada. Na tarde que antecedeu sua vigília, Frei Antônio passou horas em oração ao lado da casa abandonada. Não fez nenhum ritual elaborado, não acendeu velas especiais, não espalhou sal ou ervas. Simplesmente ajoelhou-se no terreiro, sob o sol escaldante do sertão, e permaneceu imóvel por horas, com as mãos entrelaçadas e os lábios movendo-se em orações silenciosas. Ao anoitecer, entrou na casa levando apenas seu cordão de São Francisco e uma pequena imagem de São José que carregava sempre consigo. Não precisou de lanternas ou velas, pois a luz da lua cheia que brilhava naquela noite era suficiente para iluminar os cômodos através das janelas abertas. Dom Pedro e seus vaqueiros se posicionaram a uma distância respeitosa da casa, curiosos para ver o que aconteceria com mais este candidato. Alguns apostaram que Frei Antônio sairia correndo antes da meia-noite, como todos os outros. Outros, impressionados com sua serenidade, tinham uma esperança discreta de que talvez ele conseguisse algo diferente. Durante as primeiras horas da noite, nada aconteceu. A casa permaneceu silenciosa e Frei Antônio não foi visto nem ouvido. Alguns dos observadores começaram a cochilar, relaxando a vigilância ao perceber que a noite parecia calma. Mas quando a meia-noite se aproximou, a atmosfera mudou completamente. A temperatura despencou, como já havia acontecido outras vezes, e um vento estranho começou a soprar exclusivamente ao redor da casa, sem afetar nenhuma outra construção da fazenda. Foi então que ouviram algo nunca relatado antes, o som de uma conversa calma e respeitosa vindo do interior da casa. Frei Antônio falava em tom baixo, pausado, como se estivesse conversando com um velho amigo. E pela primeira vez, podiam ouvir distintamente as respostas da outra presença. A voz do espírito era profunda, carregada de uma tristeza antida, mas não mais ameaçadora. Parecia a voz de alguém que finalmente havia encontrado alguém disposto a ouvi-lo verdadeiramente. As palavras eram claras em português arcaico, mas perfeitamente compreensíveis. Há tantos anos espero, tantos anos guardando o que não é meu, mas que não pode ficar perdido para sempre. Frei Antônio respondia com compreensão e compaixão. Conte-me sua história, irmão. Conte-me o que o prende a este mundo e o que podemos fazer para dar-lhe paz. A conversa se estendeu durante horas.
Aos poucos a presença relatou sua história. Havia sido em vida um homem chamado Joaquim Pereira, capataz de uma fazenda vizinha durante os anos 1850. Era conhecido por sua honestidade e dedicação ao trabalho, qualidades que acabaram levando à sua desgraça. Joaquim descobriu que seu patrão, um fazendeiro corrupto e ganancioso, estava desviando dinheiro destinado aos trabalhadores da fazenda. Não apenas os salários eram roubados, mas também fundos governamentais enviados para ajudar a região durante as secas periódicas que assolavam o sertão. Quando confrontou o patrão com as evidências que havia reunido, Joaquim foi morto numa emboscada. Seus assassinos enterraram junto com seu corpo um baú contendo todas as moedas de ouro roubadas para que nunca fosse encontrado e o crime nunca fosse descoberto. Mas Joaquim não conseguiu encontrar paz após a morte. Sua consciência o mantinha preso ao mundo físico, obrigado a guardar o tesouro até que pudesse ser devolvido aos seus legítimos proprietários, as famílias de trabalhadores que haviam sido roubadas durante anos de exploração. O espírito de Joaquim vagou pelo sertão durante décadas, procurando um local onde pudesse manifestar-se com força suficiente para contar sua história. Quando Dom Pedro construiu a casa na fazenda, sobre o local exato onde o baú estava enterrado, Joaquim finalmente encontrou um ponto de ancoragem do mundo físico. Mas todos os que tentaram desencantar a casa haviam chegado com métodos baseados em força, medo ou curiosidade científica. Nenhum havia demonstrado genuína compaixão ou interesse em ouvir o que o espírito tinha a dizer. Apenas Frei Antônio chegou com o coração aberto, disposto a servir a justiça divina. O tesouro está enterrado sobre o pé de juazeiro que cresce no quintal, a 3 palmos de profundidade, envolvido em couro de boi curtido. São mais de 5.000 moedas de ouro, tudo roubado dos pobres durante anos de seca e sofrimento. Frei Antônio perguntou o que deveria ser feito com o tesouro. A resposta de Joaquim foi clara. O ouro deveria ser distribuído entre as famílias mais necessitadas da região, especialmente viúvas, órfãos e trabalhadores idosos que não tinham como se sustentar-se. Mas havia uma condição específica. A distribuição deveria ser feita através de uma pessoa de fé comprovada, alguém que não seria tentado a ficar com parte do tesouro para si mesmo. Joaquim havia observado Frei Antônio durante toda a sua vida de renúncias e caridade e sabia que era a pessoa certa para essa missão. Mas como saberei que você encontrará paz após a descoberta do tesouro? A resposta de Joaquim foi tocante. Quando a última moeda for entregue ao último necessitado, sentirei que minha missão está completa. Poderei finalmente descansar, sabendo que a justiça foi feita e que os roubados foram compensados. Frei Antônio acordou em cumprir a missão, mas fez uma exigência própria. Queria que Joaquim lhe permitisse usar seu cordão de São Francisco para capturar temporariamente sua essência espiritual, garantindo que nenhum outro espírito maligno pudesse interferir no processo de recuperação do tesouro. Joaquim concordou imediatamente. Disse que confiava plenamente em Frei Antônio e que seria uma honra ser protegido pelo cordão abençoado de um homem santo. A captura não seria uma prisão, mas uma parceria espiritual, até que a justiça fosse completamente restaurada. O processo foi surpreendentemente simples. Frei Antônio segurou seu cordão de São Francisco com as 2 mãos, recitou algumas orações em latim e depois o estendeu em direção ao local onde sentia a presença de Joaquim mais intensamente. Uma luz dourada e suave emanou do cordão, envolvendo toda a sala principal da casa. A presença de Joaquim foi gradualmente se concentrando, tornando-se visível como uma silhueta translúcida de um homem de meia idade, vestido com roupa simples de vaqueiro do século passado. Joaquim sorriu para Frei Antônio, um sorriso de gratidão e alívio que carregava décadas de sofrimento finalmente chegando ao fim. Estendeu suas mãos espectrais em direção ao cordão, que começou a brilhar ainda mais intensamente. Aos poucos, a figura do espírito foi sendo absorvida pela corda franciscana, não como uma prisão, mas como um abraço protetor. Quando o processo se completou, o cordão havia mudado ligeiramente de cor, adquirindo um tom dourado quase imperceptível. Frei Antônio sentiu uma presença calorosa junto ao seu coração, como se Joaquim estivesse caminhando ao seu lado, aguardando pacientemente o momento de sua libertação definitiva. Do lado de fora da casa, Dom Pedro e seus homens testemunharam algo extraordinário.
A casa, que durante meses havia emanado uma aura de medo e inquietação, subitamente se pacificou. O vento estranho cessou, a temperatura voltou ao normal e uma sensação de paz desceu sobre toda a área. Quando Frei Antônio saiu da casa, carregando seu cordão que agora brilhava sutilmente na escuridão, todos perceberam que algo fundamental havia mudado. Não havia mais a opressão espiritual que caracterizava o local. A casa estava finalmente livre de sua assombração ativa. O espírito concordou em vir comigo, explicou Frei Antônio a Dom Pedro. Mas há uma condição que precisa ser cumprida. Há um tesouro enterrado no quintal desta casa, dinheiro roubado de trabalhadores pobres há muitas décadas. Precisamos recuperá-lo e devolvê-lo aos necessitados. Dom Pedro, impressionado com a transformação evidente do ambiente, não hesitou em concordar. Ordenou que seus homens trouxessem pás e enxadas e, mesmo em plena madrugada, dirigiram-se ao pé do juazeiro indicado por Joaquim através de Frei Antônio. A escavação revelou rapidamente a veracidade das informações do espírito. A 3 palmos de profundidade, exatamente como havia sido descrito, encontraram um grande embrulho de couro curtido, preservado pela terra seca do sertão. Quando abriram um embrulho, a luz das tochas revelou um espetáculo que deixou todos boquiabertos. Centenas de moedas de ouro brilhavam como pequenos sóis, refletindo as chamas e criando um jogo de luzes hipnotizantes. Eram moedas de diferentes épocas e valores, algumas brasileiras, outras portuguesas, todas de ouro puro. Dom Pedro quis contar imediatamente o tesouro, mas Frei Antônio o impediu. Explicou que, segundo Joaquim, eram exatamente 5.300 moedas e que cada uma delas representava o suor e o sofrimento de trabalhadores explorados. Não deveriam ser contadas como riqueza, mas respeitadas como instrumentos de justiça. Como faremos a distribuição? Perguntou Dom Pedro, genuinamente interessado em cumprir o acordo firmado com o espírito. Frei Antônio já tinha um plano detalhado, inspirado pelas informações que Joaquim lhe transmitira durante sua conversa espiritual. Eles fariam uma lista de todas as famílias necessitadas num raio de 50 léguas da fazenda, priorizando viúvas com filhos pequenos, trabalhadores idosos e doentes e pessoas que haviam perdido tudo durante as secas recentes. A distribuição seria feita gradualmente, ao longo de vários meses, para não despertar cobiça ou violência. Cada família receberia o suficiente para comprar terras pequenas, ferramentas de trabalho, sementes para plantio e reservas de alimento para sobreviver às próximas secas. Dom Pedro, tocado pela história de Joaquim e pela dedicação de Frei Antônio, ofereceu-se a ajudar ativamente na missão. Disponibilizou vaqueiros de confiança para acompanhar o Frei em suas viagens de distribuição, garantindo proteção contra possíveis bandidos que pudessem tentar roubar o tesouro. Mas Frei Antônio declinou a oferta de escolta. Explicou que Joaquim havia sido muito claro sobre como a distribuição deveria ser feita, com humildade, simplicidade e confiança na proteção divina. A presença de homens armados poderia assustar os necessitados e dar um caráter militar à missão de caridade. Durante os meses seguintes, Frei Antônio percorreu todo o interior do Ceará, procurando as famílias mais necessitadas. Carregava sempre uma pequena bolsa de couro com algumas moedas, nunca mostrando a quantidade total do tesouro para evitar tentações ou perigos. Sua chegada a cada povoado ou fazenda isolada era sempre motivo de alegria. As pessoas reconheciam de longe a figura magra do homem santo, com seu cordão dourado brilhando suavemente no sol do sertão. Sabiam que onde Frei Antônio chegava, a providência divina chegava junto. A distribuição seguia sempre o mesmo ritual. Frei Antônio conversava longamente com cada família, ouvindo suas necessidades específicas, seus sonhos e suas dificuldades. Não entregava as moedas simplesmente, mas orientava sobre como utilizá-las da melhor forma, sugerindo investimentos em terra, ferramentas ou educação para as crianças. Cada entrega era acompanhada de uma oração especial, durante a qual o Frei Antônio sentia a presença de Joaquim se manifestar através do cordão. O espírito parecia encontrar paz a cada moeda entregue, como se uma parte de sua culpa e angústia fosse sendo dissolvida gradualmente. Uma entrega mais tocante foi feita a Dona Maria Conceição, viúva de um vaqueiro que morrera pisoteado por um touro. Ela vivia numa casinha de taipa com 5 filhos pequenos, sobrevivendo da caridade dos vizinhos e de trabalhos eventuais de costura.
Quando Frei Antônio lhe entregou 50 moedas de ouro, suficientes para comprar uma pequena propriedade e garantir o futuro de suas crianças, Dona Maria começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma gratidão tão profunda que não cabia em palavras. "Como posso agradecer tamanha bondade?" perguntou ela, segurando as moedas com mãos trêmulas. "Não agradeça a mim. Agradeça a um homem chamado Joaquim Pereira, que mesmo depois da morte não descansou até poder fazer justiça. Essas moedas são o fruto do seu amor pelos necessitados." Durante esta entrega específica, o cordão de São Francisco brilhou mais intensamente do que nunca, e Frei Antônio sentiu uma emoção profunda emanando da presença de Joaquim. Era como se o espírito estivesse revivendo a alegria que sentia em vida ao ajudar os necessitados. Outra entrega marcante foi feita ao velho Manuel Sertanejo, um trabalhador de mais de 70 anos que havia perdido a visão devido ao trabalho excessivo sob o sol forte. Vivia numa choupana miserável, dependendo da boa vontade dos vizinhos para sobreviver. Frei Antônio lhe entregou 100 moedas, suficientes para garantir seu conforto pelo resto da vida. Mas o mais importante foi a conversa que tiveram, durante a qual Manuel revelou que conhecera Joaquim Pereira pessoalmente décadas atrás. "Joaquim era um homem de bem", disse o velho com a voz embargada de emoção. "Sempre defendeu os trabalhadores contra patrões injustos. Quando desapareceu, muitos de nós ficamos órfãos de proteção. É bom saber que mesmo depois da morte, ele continua cuidando dos pobres." Nesse momento, Frei Antônio sentiu uma vibração especial no cordão, como se Joaquim estivesse sendo reconhecido e honrado por alguém que havia conhecido sua bondade em vida. Era uma confirmação de que estavam no caminho certo. Meses passaram e gradualmente o tesouro foi sendo distribuído. Cada entrega trazia uma transformação visível na região. Famílias que viviam em extrema pobreza conseguiam comprar terras e começar pequenas plantações. Crianças que nunca tinham frequentado uma escola puderam pagar professores particulares. Idosos doentes conseguiram comprar medicamentos e cuidados médicos. Mas o mais importante era a transformação espiritual que acompanhava cada entrega. As pessoas não recebiam apenas ouro, mas também esperança, dignidade e a sensação de que não haviam sido esquecidas pela providência divina. Frei Antônio notava que a cada entrega, sua conexão com Joaquim se tornava mais tênue. O cordão de São Francisco ainda mantinha seu brilho dourado, mas a presença espiritual parecia estar se preparando para a partida definitiva. A penúltima entrega foi feita a uma família de retirantes que havia chegado à região fugindo da seca em estados vizinhos. Eram 10 pessoas, incluindo 6 crianças pequenas, vivendo debaixo de uma lona esrafagada às margens de um açude quase seco. Frei Antônio lhes entregou as moedas restantes, exceto uma única que guardou para o final. A família chorou de alegria, mas o que mais emocionou o Frei foi ver que imediatamente começaram a fazer planos para ajudar outras famílias em situação similar. "Esse dinheiro veio da bondade", disse o pai da família. "Precisamos fazer com que continue espalhando bondade." Era exatamente essa mentalidade que Joaquim esperava despertar com sua generosidade póstuma. A última moeda foi entregue numa situação especial. Frei Antônio havia guardado uma única moeda de ouro para entregar no local mais significativo possível, o túmulo de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, onde seu cordão havia sido abençoado. A viagem até Juazeiro foi longa, mas Frei Antônio sabia que era necessária. Durante todo o trajeto, sentiu a presença de Joaquim mais intensa do que nunca, como se o espírito estivesse ansioso para completar sua missão definitivamente. Ao chegar ao túmulo do Padre Cícero, Frei Antônio se ajoelhou e colocou a última moeda sobre a pedra tumular. Fez uma oração especial, agradecendo a Joaquim por sua dedicação aos pobres e pedindo que encontrasse finalmente a paz eterna que merecia. Foi então que aconteceu algo extraordinário. O cordão de São Francisco começou a brilhar com uma intensidade nunca vista antes, iluminando todo o local ao redor do túmulo. Uma figura translúcida se materializou ao lado de Frei Antônio. Era Joaquim, mas agora seu rosto irradiava uma paz e serenidade absolutos. "Obrigado, irmão", disse Joaquim com uma voz que parecia vir de muito longe. "Minha missão está completa. Todas as famílias roubadas foram compensadas. Todas as injustiças foram reparadas.
posso partir em paz. Frei Antônio sentiu uma emoção profunda ao ver a transformação de Joaquim. Não era mais o espírito angustiado e desesperado que havia encontrado na casa assombrada, mas uma alma em estado de graça, pronta para encontrar seu descanso eterno. Vá em paz, Joaquim, respondeu Frei Antônio. Sua bondade será lembrada por todas as famílias que você ajudou, e seu exemplo inspirará outras pessoas a praticarem a caridade. Joaquim sorriu uma última vez, ergueu as mãos em gesto de bênção e gradualmente se desvaneceu como uma névoa dourada que se dissolve ao toque dos primeiros raios do sol. O cordão de São Francisco voltou à sua cor original, mas manteve uma aura especial de santidade. Frei Antônio permaneceu ajoelhado por horas orando pela alma de Joaquim e agradecendo por ter sido escolhido como instrumento da justiça divina. Quando finalmente se levantou, sabia que havia vivido uma das experiências mais importantes de sua vida. A notícia da distribuição completa do tesouro se espalhou rapidamente por todo o sertão. Mas não foram apenas as moedas de ouro que marcaram a região. A história de Joaquim Pereira tornou-se uma lenda inspiradora, um exemplo de como a bondade pode transcender até mesmo a morte. Dom Pedro, que havia acompanhado todo o processo à distância, ficou profundamente impressionado com a transformação que presenciou. A casa da fazenda, antes temida e evitada, tornou-se um local de paz. Muitas pessoas passaram a visitá-la, não por curiosidade mórbida, mas como um lugar de reflexão sobre justiça e caridade. O fazendeiro decidiu transformar a antiga casa assombrada em um centro de ajuda aos necessitados. Construiu uma pequena escola ao lado, onde crianças pobres podiam estudar gratuitamente. Também instalou um posto de atendimento médico básico, onde as famílias carentes da região podiam receber cuidados de saúde. Frei Antônio permaneceu na região por mais alguns meses, ajudando Dom Pedro a organizar essas obras de caridade. Mas sua natureza de andarinho logo o chamou para continuar sua missão em outras terras, ajudando outros necessitados pelo sertão afora. Antes de partir, fez questão de visitar uma última vez a casa onde havia encontrado Joaquim. O local estava completamente transformado. As crianças brincavam no terreiro, onde antes só havia medo e desolação. O som de risadas e conversas alegres havia substituído os gemidos e lamentos sobrenaturais. No quintal, onde estava enterrado o tesouro, Dom Pedro havia plantado um jardim. O pé de juazeiro que indicara o local do baú agora dava sombra a um banco onde as pessoas se sentavam para conversar e descansar. Era um símbolo perfeito da transformação. Onde antes havia segredos enterrados, agora floresciam vida e esperança. Frei Antônio se despediu de Dom Pedro e de todos os moradores da fazenda numa tarde de domingo, após uma missa especial celebrada pelo padre local. Toda a comunidade se reuniu para agradecer ao homem que havia trazido paz e justiça para a região. Ao partir, carregando apenas sua pequena trouxa e o cordão de São Francisco, Frei Antônio levou consigo a certeza de uma missão cumprida, mas sabia que sua história com Joaquim Pereira não havia terminado completamente. O espírito encontrou paz, mas seu exemplo continuaria inspirando atos de caridade por gerações. Anos depois, quando Frei Antônio já havia partido para outras andanças, as pessoas da região continuavam contando a história da casa mal-assombrada que se transformou em centro de esperança. Contavam sobre Joaquim Pereira, o homem que nem a morte impediu de praticar a justiça. Contavam sobre o viajante santo que soube ouvir um espírito angustiado e transformar sua dor em alegria para centenas de famílias. A lenda se espalhou por todo o Nordeste, inspirando outras pessoas a praticarem a caridade e a justiça. Muitos viajantes passaram a carregar cordões franciscanos, esperando ter a mesma sensibilidade espiritual de Frei Antônio. Outros se dedicaram a procurar injustiças antigas que pudessem ser reparadas, mesmo décadas depois de terem sido cometidas. A casa da fazenda Pedra Branca nunca mais foi assombrada, mas se tornou assombrada de uma forma diferente, assombrada pela memória da bondade, pela presença constante da caridade, pelo espírito de justiça que Joaquim e Frei Antônio haviam plantado naquele lugar. Hoje, mais de um século depois, a história ainda é contada pelos sertanejos nas noites de lua cheia. É uma história que ensina que nem sempre os espíritos que assombram os vivos são malignos. Às vezes, são apenas almas bondosas que não encontraram descanso, porque ainda têm amor para dar,
justiça para fazer, bondade para espalhar pelo mundo. E quem sabe, nas noites mais silenciosas do sertão, quando o vento sopra suave entre os juazeiros e a lua banha de prata as casas de taipa, ainda é possível sentir a presença sereno de Joaquim Pereira, não mais como um espírito inquieto, mas como um anjo da guarda dos necessitados, velando eternamente por aqueles que precisam de ajuda e proteção. Esta é a verdadeira história da casa mal-assombrada do Ceará, onde um fazendeiro ofereceu uma recompensa, onde muitos tentaram e falharam, mas onde um homem simples, armado apenas com fé e um cordão de São Francisco, conseguiu não apenas capturar um fantasma, mas libertar uma alma e descobrir um tesouro que enriqueceu não apenas alguns poucos, mas toda uma região do sertão nordestino. Uma história que nos ensina que às vezes a maior riqueza não está enterrada na terra, mas guardada no coração daqueles que dedicam suas vidas a servir aos outros, mesmo que essa dedicação se estenda além da própria morte.